está também. Faz toda a diferença. Eu estava ali dentro, eu já me alegrei quando eu ouvi a voz do Mauro. Eu falei, novidades. Novidades chegando. São os portadores de novidades, né? Pai, muito obrigada. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada porque onde eu estou, você está. Obrigada, Pai, por tua palavra. Obrigada, Pai, por corações ensináveis. Obrigada por mentes cativas. Obrigada por espíritos ligados. Obrigada, Pai, porque a tua palavra é que faz a diferença. E obrigada, Pai, porque eu sei que é ela que renova a nossa mente e que salva as nossas vidas. Amém, amados? Obrigada, irmãos. Esse louvor tem tudo a ver comigo, porque quanto tempo eu fugi daqui. E quantas vezes eu já subi aqui e hoje é tão diferente. E assim, eu creio que, assim como a palavra faz diferença na minha vida, ela vai fazer diferença na vida de vocês através de mim. Porque a expectativa não está em mim, amém? Ontem eu recebi um monte de mensagens das minhas amigas. É bom ter família, gente. Esse apoio é tão bom, né? É bom ter família. E é bom saber que as pessoas contam com você, que as pessoas querem te ver crescer, que as pessoas torcem por você e querem ver você entrando no seu chamado. Querem ver você cumprindo o que Deus propôs para vocês. Amém? E é assim, nós somos uma família. Família Verbo Ceilândia, né? Então, vamos começar. Quem gostaria de ganhar esses R$50? É seu. Era exatamente isso. Atitude. Hoje nós vamos falar de zona de conforto. Hoje nós vamos falar de saia da zona de conforto. E era exatamente isso que eu queria, Cristóvão. Saia da zona de conforto. Era exatamente isso que eu queria. Atitude. Pois é, agora se eu fizesse de novo, todo mundo ia correr, né? Eu podia ter visto uma nota de um... Nem existe nota de R$1 mais, né? Uma nota de R$2. Será que alguém ia vir? Mas era só para dar uma descontraída e é só para a gente pensar no que a nossa vida precisa de atitude. Precisa da gente se levantar e fazer. E para ilustrar isso, eu queria começar lá em Gênesis 12, né, a história de Abraão. Gênesis 12, 1, Deus não dá um conselho, Deus dá uma ordem a Abraão. Né? Se a gente for olhar pela língua portuguesa, é um verbo que está no imperativo, saia. E ele começa assim, saia. Saia da sua... Meu celular. Eu achei que eu tinha anotado aqui, não peguei. Eu enxergo. Eu não enxergo quem está lá atrás, Wanda, eu acho. Olha, viu? Não, é a Wanda, sim, Wanda e Sérgio. Gênesis 12, 1, Deus diz para Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Saia. Sabe que Abraão podia simplesmente dizer, eu não. Sai para onde? Sai por quê? Como assim para uma terra que vai me mostrar? Abraão podia estar muito acomodadinho lá na tenda dele, com as riquezas que ele já tinha, e ele falar não. Mas Abraão decidiu. Ele saiu. O Cristóvão saiu e pegou os R$50. E aí, hoje a gente vai falar um pouco sobre zona de conforto, mas o que eu quero mesmo é que a gente saia
dessa zona, né? E na psicologia, a psicologia dá um significado para a zona de conforto e diz o seguinte: zona de conforto é, como o próprio nome já diz, né? Como o próprio nome sugere, um local muito confortável, onde as pessoas gostam de se aninhar, gostam de ficar, gostam de permanecer. Nessa zona, é tudo familiar, você já conhece tudo. É tudo muito previsível, você já sabe o que vai acontecer lá. E é aparentemente muito agradável. É muito bom estar em conforto. Só que aí você precisa sair. Porque é quando você sai, que você vai conhecer o novo. Quando você sai do seu sofá, que você vai conhecer o novo. Quando você se levanta dessa cadeira confortável, é que você vai conhecer a igreja. É que você vai ver o que acontece em cada departamento. É o que você vai ver como que funciona a igreja. E eu queria colocar uma figura, você coloca a primeira, Rai? Vocês já devem ter visto essa figura, né? É um elefante preso numa corda a um pé de cadeira. E a história desse elefante conta que ele foi pego por uma pessoa ainda pequenininho e amarrado nessa cadeira. E ele, logicamente, assim que foi preso, né, ele começou a tentar se soltar e não conseguiu. E ele tentava e não conseguia. E aí o que ele fez? Ele desistiu. E os anos foram se passando, esse elefante cresceu, a corda foi mantida, talvez não tanto assim, né? Talvez deve ter alargado um pouco, porque a perna dele cresceu. A corda foi mantida e o elefante continuou preso. Mas por que esse elefante não se soltava? Por que será, Castiel, que o elefante continuou preso? Porque na mente dele, ele continuava preso. Na mente dele, ele não ia conseguir se soltar. Ele já tinha tentado tantas vezes e ele não tinha conseguido. Por quê? Como assim ele ia se soltar e ia conseguir? Ele simplesmente desistiu. O que eu quero fazer? Um paralelo com a gente. Às vezes a gente está assim, presa a uma corda, presa a um medo, presa a uma situação desconfortável ou não, preso a um trauma, preso a um desconforto qualquer, preso a alguma coisa que aconteceu lá no seu passado. E você ficou parado, porque você desistiu de tentar mudar essa situação. Amém? Quem não me conhece, eu sou Rita. Muito prazer, Val. Acho que da maioria de vocês aqui, quando chegaram, eu já estava. Tirando Cristóvão, que era da chácara, e eu não. Eu não estava na chácara. Não estava. Você estava me chamando, não era, Cristóvão? Tirando o Cristóvão, pastor Johnson, Neide e os meninos, eu tenho certeza que depois... E Dona Fátima, né? Dona Fátima. Tu já estava, Mateus? Mateus. Oi, Mateus é mais antigo que eu. Enfim, quando vocês chegaram, eu certamente já estava aqui. Vocês já me viram. Isso faz muito tempo. E, de repente, você está aí se perguntando, nossa, a Rita está aí tanto tempo, por que a Rita nunca ministrou? Por que a Rita nunca subiu aí para ministrar, para trazer uma palavra? Sabe, eu fiz o Rema há muitos anos também. Eu fiz escola de ministros há muitos anos também. E, de repente, eu estava como aquele elefante. E olha que eu nem tinha tentado subir aqui.
Por quê? Porque, sabe que às vezes eu olhava para aquele povo lá no Rema e eu falava, gente, o que é aquilo? Aquele povo deve ser muito queridinho de papai. Não é para mim. Aquele povo é ultra, mega consagrado, eles devem nem pisar no chão. Vão andando nas nuvens. Aquilo não é para mim. Tudo aleluiado. E aí acabou que eu fui ficando. Sabe que Deus tem um propósito para a minha vida. E eu sei desse propósito. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Assim, quando a gente foi criado, Deus criou um propósito para a sua vida. Né? Antes mesmo de você nascer, a Bíblia diz. Mas sabe que se você não quiser, diga, se você não quiser, se eu não quiser, exatamente, se eu não quiser, não vai acontecer nada. Deus não pode fazer nada. Ele cria o propósito. Ele cria um chamado para você. Você entra se você quiser. Porque Ele é um cavalheiro. Deus é bom. E Ele te deu o livre-arbítrio. Assim como Abraão podia ter falado, eu não vou, a gente pode dizer, eu não quero. Não é para mim. Hoje não, passa. E vai seguindo a vida. Sentado nessa cadeira confortável e achando que está muito bom. Mas sabe, deixa eu te contar aqui uma coisa. As coisas vão começar a acontecer quando você decidir sair dessa cadeira. Quando você decidir que a igreja é sua e que precisa da sua participação. De repente você está falando, eu já sirvo num departamento? Para que mais? Né, Lara? E aí você fala, por que eu vou fazer alguma coisa? Eu já faço o básico, tá bom. Sabe que não tá? Eu tenho plena convicção na minha vida de que o que eu não vivi em Deus é culpa minha. Deus não tem culpa de nada. Eu não vou falar quando que eu fiz o Rema. Eu fiquei anos aqui na igreja. Eu servi em vários departamentos. Eu me decepcionei com várias coisas. Isso é normal, a gente está em família. Né? E eu achava que estava muito bom. Para que eu vou ministrar? Por quê? Mas glória a Deus que a gente tem um pastor que pega no teu pé, que fala que você pode mais, que você precisa fazer mais, que você tem que andar mais, a gente sabe que o nosso propósito não é para mim. O meu propósito é alcançar outras vidas. Para que eu vou encher vou encher minha mente de tanta palavra para salvar a minha vida, mas eu preciso alcançar outros com isso tudo. Sabe que quanto mais palavra eu receber, se eu não deixar essa palavra sair, eu vou me tornar uma obesa e eu não gosto de obesidade. Sabe que não adianta você ficar cheio de palavras só para você. A palavra vai fazer a diferença na sua vida. Obviamente, é válido, claro que sim, você precisa fazer o seu devocional, se alimentar. Mas você precisa alimentar outros. É para isso que a palavra serve. Foi para isso que Jesus veio, para salvar outras vidas. Ele já era perfeito. E é assim que a gente tem que fazer também. A gente tem que alcançar outras vidas. A gente fala, às vezes, que a carne é fraca, né? Porque a gente sabe que nosso espírito está pronto. E a gente fala, a carne é fraca, a carne é forte. Quanto mais se alimentar a dita dessa carne, mais ela vai falar, fica aí mesmo. Para quê? Para que ficar às vezes até se desgastando em um monte de departamento? Aí tá bom. É isso que tua carne vai dizer. Porque Satanás gosta de usar a tua carne contra você.
E às vezes você está mantido lá na sua zona de conforto, confortávelzinho, ouvindo esse tipo de coisa, de que está bom e não está. E, assim, é claro que eu já criei muitas desculpas para não fazer determinadas coisas. E eu sei que tem um monte de gente que cria também, né? N desculpas. De todo tipo que tu imaginar, tem desculpa. Tem desculpa até se tá, porque está chovendo e eu gosto de sol. Ou o contrário, eu gosto de sol e está chovendo. Não, eu gosto de chuva e está sol. São desculpas, muitas delas as mais farrapadas que tu imaginar. Mas a gente cria desculpas. E aí, eu posso falar, Deus vai entender. Sabe que Deus não vai entender? Você precisa cumprir o seu propósito. Você precisa cumprir o que Deus designou para você. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá no tribunal dos crentes, quando você chegar lá no tribunal dos crentes, ele não vai julgar teu pecado, porque tu já é salvo. Mas ele vai julgar o que você fez. E o que você deixou de fazer. E é por isso que a gente tem que estar muito atento ao que a gente está fazendo e o que a gente está deixando de fazer. Eu digo na igreja por quê? Porque aqui é a nossa casa. Porque aqui é a nossa família. Porque é aqui que a gente vai crescer. E é aqui que a gente precisa dar o passo e sair da zona de conforto. Porque zona de conforto não é lugar para crente. Zona de conforto não é lugar para a gente. Amém? E aí, como eu falei, né, a gente cria um monte de desculpas, um monte de erros, um monte a gente cria algumas coisas que nos atrapalham, de fato, que nos impedem na nossa caminhada. E eu queria falar algumas dessas coisas. E a primeira delas que eu citei, você coloca a segunda imagem, por favor, vai. Não é ir para a academia. Pode ir para a academia. Eu coloquei essa imagem que está simbolizando quando a gente tenta fazer as coisas na força do nosso braço. Se o pastor estivesse aqui, ele ia falar, é porque tu gosta de academia. Mas não é. Tu pensou, não foi? Eu sei. Quando eu era criança, adolescente, eu fui criada num lar não cristão. Acreditava em Deus, em Jesus, minha mãe era católica, mas era só isso, né? E minha mãe, sem saber, colocou na gente, nos filhos, nós filhos, um desejo por excelência. Minha mãe não sabia esse nome, mas foi isso que criou em mim, sabe? E minha mãe fazia com que a gente se esforçasse tanto, de forma a nós sermos os melhores alunos, as melhores notas, que nós tivéssemos bom caráter, que nós ajudássemos pessoas, mas minha mãe não tinha conhecimento da palavra. E aí a gente cresceu com isso, é na força do meu braço. Eu tenho que fazer, é por mim, sou eu tenho, se eu não fizer, não vai acontecer. Se eu não estudar, eu não vou ser a melhor da sala. E acontecia, era sempre assim. Nós criamos isso, sabe? A gente foi querendo ser o melhor na nossa força. E a gente sabe que quando a gente nasce de novo, não sou eu. É tudo por Ele, por causa dEle, é para Ele. É Ele através de mim. As boas notas, é Ele através de mim. Ser, sei lá, excelente no trabalho, é Ele através de mim.
É você estar num lugar e a pessoa te procurar, ai, porque eu sinto paz em você, é Ele através de mim. E eu já tinha isso em mim sem saber. Porque minha mãe não tinha conhecimento dessa palavra. Hoje em dia, minha mãe continua sendo católica. Eu ainda creio que ela vai vir aqui aceitar Jesus. Minha mãe tem uma vida muito fervorosa em Deus. E assim, mais do que muito crente que eu conheço. Mas minha mãe é católica. E minha mãe, assim como ela fez conosco, os filhos, ela faz com os netos e ela faz com as pessoas. Minha mãe, já vou mudar para minha mãe. Minha mãe é tão próspera, que o meu pai sempre teve um salário muito pequeno. Meu pai era mecânico de uma empresa particular. E minha mãe sempre ajudou todo mundo. Minha mãe tem casa muito satisfatória. Minha mãe tinha carro. A gente nunca passou nenhum tipo de dificuldade, prosperidade na vida da minha mãe. Porque ela entendia que ela tinha uma semente. E minha mãe não era crente. Minha mãe não era crente. Mas minha mãe tinha os princípios bíblicos dentro dela, assim como ela ainda tem. Hoje eu queria que ela estivesse aqui, mas eu sempre falo isso para ela. Porque quando eu vou falar de alguém próspero, eu dou o exemplo dela. E a gente acha que para ser próspero, a gente tem que estar dentro da igreja dos crentes. Minha mãe é católica. É Jesus. É Ele nela. É Ele em nós. É Ele através de nós, para fazer a diferença. Uma outra situação que eu identifiquei como nos obrigar a ficar na zona de conforto. Você coloca a outra figura, Rai? É o perfeccionismo. É o tentar ser perfeito demais. É essa? É. O Val olhou assim com a cara. É o tentar ser perfeito demais. Vocês já ouviram alguém falando assim: quando eu melhorar, eu aceito Jesus? Ou a pessoa já aceitou Jesus e falou assim: mas eu ainda estou fazendo umas coisas erradas. Quando eu parar de fazer isso, eu vou me batizar. A gente ouve as pessoas falando isso por falta de conhecimento, porque a gente tenta ser perfeito demais. E, às vezes, esse perfeccionismo... É bom a gente tentar ser perfeito, amém? Excelência sempre tem que estar no ápice. Mas esse perfeccionismo exagerado, às vezes nos atrapalha nessa nossa caminhada. A gente sabe que a nossa função, digamos assim, a nossa prioridade é falar de Jesus. É falar sobre Jesus, é falar o que Ele fez na sua vida, é demonstrar o amor de Cristo para as pessoas. Mas você sabe que você não vai convencer ninguém? Sabe quem convence é o Espírito Santo. E eu já tentei ser perfeccionista demais. Eu estou falando de mim, vocês estão vendo? Se acontece com alguém, só dá uma risadinha. É comigo. Ele tratou comigo. E eu sabia que a minha primeira experiência de púlpito ia ser isso. Ele tratou comigo. As coisas que eu achava que era um impedimento para mim estar aqui. E eu já forcei esse perfeccionismo demais dentro da minha casa. Porque eu falava: gente, se eu não consigo convencer meus filhos de vir para a igreja, como? O que é que eu vou fazer lá? E aí Deus tratou comigo isso de uma forma muito específica e está muito leve para mim. Sabe? Eu não preciso convencê-los. Eu já fiz o que tinha que ser feito. Agora, meu papel é regar semente. Meu papel é orar.
E eu faço isso todos os dias. E eu sei que um dia os meus filhos estarão sentadinhos ali. Mas não é pesado para mim mais. Eu já sofri muito. E assim, enquanto nesse meu sofrimento por causa disso, porque assim, como é filho, parece que dói mais, né? Eu já saí de coisas, eu já parei de fazer coisas na igreja, porque eu falava, gente, o povo só vê eu chegando lá sozinha. Como assim? Tem muitos de vocês que nem conhecem meus filhos, mas vocês vão conhecê-los muito em breve, eu tenho certeza. E aí isso pesou demais para mim. Só que hoje não pesa mais. Hoje eu estou livre desse peso. Porque eu sei que vai acontecer e não é comigo. Eu já fiz o que tinha que ser feito. Amém? E uma das coisas que pesam muito, que nos mantém na zona de conforto também, é o passado. Coisas que você fez no passado. Eu sei o que você fez no verão passado. E essas coisas, de repente, foram pesadas. E aí você está sempre andando e pensando naquelas coisas. Algumas vezes, pessoas da sua própria família, ou seus amigos mais chegados vão te lembrar dessas coisas. E aí vai vir como um peso para você. Te lembrando do seu passado. Quem sabe aqui que passado ficou para trás? Passado ficou para trás. E sabe que para a gente seguir em frente, se for preciso, quebra retrovisor. E você vai andar com foco em Jesus. Com foco na palavra. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Amém? Uma outra coisa que eu citei como que deixa a gente na zona de conforto. Você coloca a outra, Rafa? Rai. São as distrações. Eu achei muito fantástica essa figura. Que às vezes a gente está assim, pensando em 1 milhão de coisas. Tem muita coisa lícita. Tudo bem você ter redes sociais. Tudo bem você assistir uma série. Tudo bem você ir ao shopping. Tudo bem. Tudo bem você se encontrar com seus amigos. O que isso se torna erro? Quando você começa a tirar, a pegar essas coisas e colocar no lugar da palavra. E colocar no lugar de Jesus. E falar, eu não posso isso porque eu estou fazendo isso. Eu não posso porque eu estou muito ocupado. Sei lá, no Instagram. Eu gosto do Instagram. Porque eu falei do Instagram, porque o Instagram, se você não prestar atenção, você começa a olhar um vídeo aqui, passou 2 horas. E você perde muito tempo. E a gente tem que ser o dono do nosso tempo. E quando a gente é o dono do nosso tempo, a gente pode fazer todas essas coisas, né? A gente pode dividir todas essas coisas no nosso tempo e vai ter tempo para a coisa certa. Eu gosto muito de academia. Gosto. E aí, só que chegou uma época que eu não estava conseguindo discernir. Porque tinha uma aula na academia que era 7 horas, 19 horas. 19 horas é quase a hora do culto. E aí, de repente, se eu fosse 19, aí eu ia voltar a 20, como é que eu ia para o culto? E nesse ano eu fiz diferente, porque eu falei que eu não ia mais faltar aos cultos. E eu comprei, sei lá, fiz um plano, um pacote lá, que é segunda, quarta e sexta. Porque terça e quinta eu estou ocupada. Amém? Está errado ir para a academia? Não está. Mas ela estava tirando o meu tempo. O tempo que eu tinha determinado de vir para cá. Porque às vezes a gente está até no rema. Eu já vou para o rema segunda, quarta e sexta. Para quê ir terça e quinta?
Não, gente, também já é demais. Segunda, quarta e sexta, e terça e quinta, e domingo na igreja, e de manhã e de noite, e sábado. Não, está demais também, não precisa disso. Às vezes a gente faz isso. Mas a gente sabe que o rema é aula, que o rema é escola. É aqui que a gente vai aprender. É aqui que a gente vai crescer, é aqui que a gente vai sair da zona de conforto. Sabe por que que as palavras, as ministrações que belisca, que dói, que puxa a orelha, é aqui. Quem vai te dar é seu pastor, não é na aula. Não é no rema. No rema você só vai aprender, você vai aprender a palavra. E aqui você vai aprender a colocar ela em prática. Colocar ela em prática no seu dia a dia. Então, conselho. Segunda, quarta e sexta é aula. Terça e quinta é culto. E se alguém falar que você está exagerando, paciência. Eu tenho certeza que você vai ter uma resposta. Porque se a gente organizar tudinho, tudo que você gosta de fazer, teu tempo vai ser suficiente. Mesmo quem gosta de dormir igual eu, vai dar tempo para você ler bons livros, para você ler a palavra, para você ficar com sua família, para você assistir uma série, para você mexer no celular. Vai ter tempo para todas as coisas. É só organizar. E uma outra coisa que eu acho que nos atrapalha na nossa caminhada, no nosso decorrer, que tenta nos manter na zona de conforto. Você põe a outra figura, Rai? Não é ir ao supermercado. Eu coloquei essa figura por quê? Porque quando você vai no supermercado, você está lá escolhendo. Ai, quero isso, o meu dinheiro dá isso, o meu dinheiro não dá isso. E eu estou fazendo referência a essa escolha aí à igreja. Às vezes a gente está fazendo da igreja um supermercado. Eu ouvi algo, espírito de consumidor. É forte. E às vezes a gente está assim, com espírito de consumidor, escolhendo coisas na igreja, escolhendo departamentos. Eu acho super válido você escolher um departamento. Claro, porque eu me identifico com algumas coisas. Eu não quero ir para o departamento de bebês. Não me chame, por favor. Porque você vai escolher coisas que te identificam, que você vai fazer com excelência. Mas sabe que tem coisas que você vai precisar fazer? E talvez você não se identifique tanto, mas é necessário. Hoje, glória a Deus, chegou tanto mais gente, né, Cristóvão? Mas antes, lá no PSU, a gente servia em todos. Todos os departamentos. E estava tudo bem. E você ia ter que arrumar tempo. E se tu não gostasse, tu ia ter que fazer do mesmo jeito. Hoje a gente está podendo escolher. Olha só que coisa boa, né? Porque chegaram mais pessoas como resultado das nossas orações, glória a Deus. E hoje você pode escolher em que departamento você vai. Ah, eu gosto de ficar na mídia. Oba, mídia. Eu gosto de crianças. Crianças. Ah, mas eu quero ministrar. E fala com o pastor. Mas eu quero... sei lá, eu quero cantar. E fala com o Mauro. O Mauro vai ver. O Mauro me aprovou domingo, inclusive, para cantar. Não foi, Mauro? Gente, eu não quero cantar, não gosto. Graças a Deus. Mas eu falei para o Mauro que eu gosto de tocar aquilo ali, ó, e ele disse que é fácil, eu vou aprender aquilo ali. Ó. Espírito de consumidor. E às vezes a gente está escolhendo o que ouvir. Escolhendo a palavra? Não.
escolhendo o portador dessa palavra. Escolhendo o ministro. E é engraçado que hoje, né, no nosso Telegram, coloca lá. Ah, é a Rita que vai ministrar. Hoje eu não vou, não. Ah, hoje eu não vou, não. Rita? Ah, hoje é a Eva. Deus me livre, a Eva grita demais, credo. Só se baixar um pouco o volume, porque a Eva grita muito. Ah, não, eu prefiro ouvir a Rafa, que a Rafa é serena. Uma lady. Mas glória a Deus por isso. Só que a gente vai, de repente, você vai ter preferência por alguém. Claro que vai. Ah, eu não gosto do jeito que fulano fala, do jeito que se posiciona, não gosto. Mas é a palavra. Eu estou aqui pela palavra. É ela que vai mudar a minha vida. Independente do ministro. Independente do portador. Ah, hoje é o pastor. Ah, hoje é o pastor, então eu vou, porque o pastor é massa, né? Aí domingo, é o pastor, gente, lotado. Isso não acontece aqui. Não, então tá. Domingo é porque domingo todo mundo vai para o culto. Nós não somos crentes domingueiros. Nós somos crentes de todos os cultos, terças, quintas e domingos. A gente vem na terça para orar, a gente vem na quinta-feira aprender, e no domingo a gente vem celebrar. Porque a gente não escolhe culto. A gente não escolhe ministro. Porque a gente não, assim como Jesus não faz acepção de pessoas, a gente não faz acepção de palavra. E a gente sabe que é Ele. É tudo Ele. Ele que inspira, Ele que traz. Não coloca expectativa nas pessoas. Não coloca expectativa em pessoas. Coloca expectativa sempre na palavra. Eu falei muito de mim hoje, né? Porque era a minha primeira vez, então eu podia falar. E eu queria trazer um testemunho, eu não sei se fala assim. Mas, enfim. Quando eu entrei para o Rema, algumas coisas não, todas as coisas me surpreendiam muito. Porque era tudo muita novidade para mim. E eu falava, gente, isso aí é muita... Eu acho que isso aí é uma utopia. É tudo muito bom para ser verdade. Mas sabe que Deus tem, sim, essa vida de excelência, essa vida abundante que está aqui na palavra. Mas você precisa querer. Você precisa querer sair da zona de conforto e viver isso que Ele já providenciou para nós. E aí, eu me lembro que, antes de entrar no Rema, a gente frequentava um lugar que se chamava Arca da Aliança. Tinha ela não tinha tanto conhecimento da palavra, mas ela tinha a palavra. E foi aquele lugar que fez a diferença nas nossas vidas, né? E aí, a gente estava indo nesse lugar e ela fazia umas profecias. Um monte de gente ia lá por causa disso. Porque ela era bem boa. E aí, um dia, ela falou assim para mim, eu te vejo sentada, eu acho que é uma sala de aula. Aí eu, nossa, que legal, vou voltar a estudar. Né? E ok, guardei, passou. E passou algum tempo, e ela sempre que ela trazia algo para mim, ela falava que eu precisava de mais. Eu precisava me aprofundar mais. E aí eu conheci o Rema. E aí, quando eu conheci o Rema, eu vi que era pouco demais para mim. Eu precisava de mais. E assim, eu sou muito grata à vida da pastora Silene, hoje ela não está mais conosco. Mas foi ela que me abriu os olhos espirituais para a palavra. E aí aconteceu aquele tanto de coisa e eu fui para o Rema.
católica, sei lá, como, nem sei o que é ainda, né? E aí eu fui para o Rema e comecei a fazer fundamentos da fé. E eu ouvi o Espírito Santo falando comigo pela primeira vez. E ele me conduziu a uma igreja. Na verdade, ele nem me conduziu à igreja. Ele me falou para eu procurar uma pessoa. E passou um casal, pastor Johnson e Neide, que estavam, acho que o pastor estava dando aula no 2º ano. E ele passou, e eu não sabia se eu estava ouvindo, era tudo muito estranho para mim, e era para eu ir atrás dele. E ele me deu num papel o telefone, o nome Johnson, que eu gostei, né? Porque Johnson. Aí ele anotou o nome e o número de celular. Aí ele procura, depois você me liga e tal, e tá, beleza. E assim eu fiz. E a gente foi lá no PSU, no Verbo Ceilândia, lá no ProDF. E cá estamos. E assim, eu estou contando isso porque que foi o que me fez sair da zona de conforto. Porque para mim estava muito bom ouvir a pastora Silene lá todo domingo, de manhã, sentadinha. Estava me acrescentando? Estava. Estava começando a mudar a minha vida? Estava. Só que aí, quando eu conheci o Rema, eu vi que eu podia muito mais. E eu quis muito mais. Porque aquela vida abundante, prometida por Jesus, era real. E aí eu comecei a viver isso tudo no Verbo Ceilândia. Tem muito mais, eu tenho certeza. E assim, eu sei que minha vida mudou totalmente. Isso eu nem tinha aceitado Jesus, eu aceitei Jesus no 1º ano do Rema. Na primeira matéria do Rema. E aí foi essa mudança toda, essa transformação toda na minha vida. E hoje eu tenho uma convicção tão grande, uma convicção tão plena, de que só o que pode fazer isso é Deus. Só o que pode mudar a sua vida é Deus. Só o que pode te tirar dessa cadeira é Deus. Só o que pode te mudar, te tirar da zona de conforto e colocar numa outra zona que pode não ser confortável. Ou pode. É Deus. Porque quando a gente fala de sair da zona de conforto, por quê? Porque está tudo muito bom lá. E, de repente, em outro lugar, você vai precisar fazer coisas. Você vai precisar mudar hábitos. Você vai precisar mudar de atitude. Ou mesmo você vai precisar ter atitude. Você vai precisar ir pegar. Jesus providenciou tudo para você. A gente sabe que lá naquela cruz estava tudo feito. Mas tem um monte de gente aí que não está vivendo essa vida abundante. É porque ele não quer? Não. Porque você precisa querer. Porque eles precisam querer. Eles precisam sair da zona de conforto e dizer, sim, eu quero. Porque, às vezes, nas nossas atitudes, a gente está dizendo, não, Deus, aqui está bom. Não, Deus, hoje não. E Ele está só esperando o sim. Amém? Você põe a última figura, por favor, Rai. A melhor maneira de dar início a alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. Esses dias teve até a Carlene falou essa frase num Café com Aba. Né, uma frase de Walt Disney, né? E, às vezes, a gente fala, semana que vem eu começo, mês que vem eu começo, segunda-feira eu vou para a academia. Segunda-feira eu vou começar uma dieta. Fica com essa frase. Não limite. Não impeça o que Deus quer fazer na sua vida.
Não impeça, não coloque limites no que Deus pode fazer na vida de outra pessoa através de você. Amém? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para que eu trouxesse para vocês. Eu espero que... Eu espero não, eu tenho certeza. Que assim como vocês têm um coração muito fértil, um solo muito fértil, essa palavra vai fazer diferença. A gente está num culto de ensino e essa palavra veio para mim primeiro. Por isso que eu falei tanto de mim. Ensinou para mim. Pega de exemplo. A melhor maneira de dar início a alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou orar, óbvio.